E aí, pessoal? Professor Marcos Bortolato por aqui. Bom, na semana passada eu fiz uma postagem perguntando sobre a questão da máquina humana, né? Eu pedi para que as pessoas colocassem assim uma palavra sobre o que essa expressão máquina humana trazia, assim. E aí tiveram respostas bem interessantes. Uma delas me chamou a atenção. Um ex-aluno colocou redundância, querendo dizer assim, como se nós já fôssemos uma máquina humana, né? E aí é muito legal assim a gente pensar sobre isso, da onde vem essa relação, né, máquina humana? Porque o nosso corpo ele não tem nada a ver com a máquina. Biologicamente, ele está bem longe de ser uma máquina, né? Na forma como funciona, na forma como ele se adapta às coisas, na forma como ele prevê o que está para acontecer. Então está bem diferente, bem longe de uma máquina. Mas, então, de onde vem esse raciocínio, né? Tem um livro bem interessante do Miguel Nicoleles, neurocientista brasileiro. Nesse livro, O Verdadeiro Criador de Tudo, ele usa uma expressão que é o culto à máquina. O que seria o culto à máquina? Se fizer um recorte aí do iluminismo para cá, mais ou menos um recorte histórico, e aí a gente pensar na própria questão da ciência e as ideias iniciais ali de Galileu, a gente trazer desse recorte para frente, a gente vai ver que começou a se fazer pela forma como se estuda, uma associação de causa e efeito, tal como acontece nas máquinas, em relação ao nosso corpo, que é onde eu vou também me ater mais aqui, que é meu objeto de estudo e trabalho, né? E aí com isso, a gente pode vir trazendo, né, a Revolução Industrial, o avanço da tecnologia, o que nós humanos, através do nosso corpo, programamos e pensamos como máquina, elaboramos como máquina, inclusive muitas vezes inspirado em coisas que acontecem em funcionamentos nossos, do nosso corpo, foi fazendo com que a gente fosse desenvolvendo esse raciocínio. E aí no campo do exercício, do movimento, como que isso aparece, né? Nas formas mais tradicionais de exercício. Então, você vai ver aí a musculação, os treinos de forma repetitiva, seriada, né, com movimentos muito padronizados. Então, o corpo ele é muito mais adaptativo, biologicamente falando, do que padronizado. Ele tem limites naturais, biológicos, mas ele não é padronizado. Muito pelo contrário, ele se adapta a variações de temperatura, se adapta a variações de estímulos sensoriais, do que a gente está ouvindo, do que a gente está vendo, e ele está em constante adaptação. Então, na verdade, assim, quando a gente traz essa visão mecanicista de máquina para o corpo, o que a gente está fazendo é desfavorecer a nossa natureza. Então a gente está, na verdade, indo na contramão do que a gente evoluiu, do que a natureza nos ofertou. Então, essa é uma justificativa pela qual, no meu trabalho, eu uso movimentos que usam muito o corpo, em diferentes ângulos, em diferentes formas, com diferentes intensidades, velocidades. Eu procuro colocar no movimento a mesma ideia de adaptação que funciona internamente no nosso ambiente biológico, digamos assim. Então, fica aí também esse raciocínio, né? A gente gosta um pouco disso porque dá um certo conforto a ideia de que eu vou fazer um agachamento, por exemplo, e esse agachamento vai me dar um resultado X. Quer dizer, ao fazer o agachamento, eu vou fortalecer as pernas, vou fortalecer a região do quadril, e isso vai me dar estabilização para a coluna. A gente gosta de fazer essas relações de causa e efeito baseados nessa ideia de máquina. Quando na verdade pode não ser bem assim, porque dependendo das adaptações que estão acontecendo
naquele agachamento feito naquele ângulo, daquela forma, isso pode ser o suficiente para trazer o resultado que você deseja, pode não ser também. É meio que muito mais aleatório do que causa e efeito, como a gente imagina. Uma vez eu fiz um vídeo aqui falando sobre a ideia de correção, que a gente trabalha com isso, né? Então, coma tal alimento, que tal alimento tem tal nutriente, e você vai repor esse nutriente no teu corpo. Nosso corpo é mais complexo do que isso. Por que ele não está digerindo esse nutriente? Então, por que o meu quadril está fraco? Será que é porque eu não estou me movimentando? Será que eu não estou me movimentando de diversas formas? De que maneira eu não estou favorecendo isso? Então, a ideia é essa, né? Sempre trazer mais reflexões do que necessariamente conclusões. Sempre fico aqui esperando os comentários, esperando perguntas, interações, que ajudam muito a gente a avançar nessa busca aí de um raciocínio mais eficiente para a nossa vida, para uma vida melhor. Certo? Até a próxima. Um abraço.